dia, aqui é o Bispo André falando, tudo bem com você? Espero que, enquanto nós fazemos hoje um pequeno estudo sobre a Palavra de Deus, você tenha um dia muito especial e abençoado. Nossa leitura bíblica hoje é Mateus capítulo 19, 20 e 21, e nesses capítulos nós vemos Jesus a todo vapor no seu ministério e se aproximando da sua última semana antes da sua morte. E aqui, a partir do capítulo 19, Jesus trata de questões importantes, responde algumas questões que são anseios do povo. No início ele fala sobre divórcio, e o que nessa passagem de Mateus 19, a partir do versículo 1 até o versículo 11, precisa ser pontuado, é que Jesus sabe muito bem da dureza do nosso coração, mas não vai deixar de apontar para aquilo que Deus considera o ideal para o homem. Tudo que diz respeito à sua família, na palavra de Deus, ele tem um ideal, ele tem algo que ele quer que você faça, quer que você seja. Mas ele não ignora que cada um de nós tem uma história diferente. Então Jesus quer que você esteja sempre apontando para o que é o ideal, não abrindo mão de buscar incessantemente esse ideal. Depois tem uma pequeno trecho de Jesus com as crianças, o que fica registrado porque crianças não eram levadas em consideração. E você vai perceber no ministério de Jesus que Jesus eleva o padrão, ele eleva o status das pessoas que não têm voz. Crianças, mulheres, pessoas mais idosas, pessoas viúvas e pessoas que não tinham voz. A partir de Jesus ganham o mesmo nível de dignidade que qualquer outra pessoa. E em seguida tem a passagem do jovem rico, famosa passagem que a gente conhece bem. E eu queria só pontuar algo para você, que Jesus, no final dessa história, ouve os discípulos falando: quem poderá ser salvo? Como quem diz, será que alguém vai ser salvo diante do que é exigido de nós? E Jesus responde no versículo 26, ele fala o seguinte: para o homem é impossível. Para o homem é impossível ser salvo. Mas depois ele diz: mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você sabe que esse jovem rico aparece para Jesus perguntando sobre salvação, perguntando sobre como herdar o reino de Deus. Ou seja, depois que eu morrer, Jesus, qual é a garantia que eu posso ter de que Deus vai me salvar? E Jesus percebe que a pergunta desse jovem não está atrelada ao favor, à graça de Deus, ao amor de Deus, mas ao quanto que ele consegue fazer. As minhas obras, o meu bom proceder, as minhas boas ações estão me garantindo salvação? E Jesus pede uma coisa desse homem que ele não pede a mais ninguém. Ele fala: olha, você vai ter que vender tudo que você tem e dar aos pobres. Na verdade, Jesus não pede isso a qualquer outra pessoa para que ela seja salva. Então, Jesus não está estabelecendo ali uma regra para a salvação. Ele está apenas confirmando algo que ele vai repetir durante todo o seu ministério, que para o homem é impossível ser salvo, com todas as suas obras, com tudo que você fizer. Você precisa se garantir não no que você faz, mas no que Cristo fez por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é a minha capacidade de ser salvo, mas é a minha fé e a minha segurança de que Ele me salvou. Esse é o capítulo 19. Depois do capítulo 20, nós vamos ver Jesus contando algumas parábolas, também ilustrando esse favor de Deus, independente do que eu faço. E no final desse capítulo também, aliás, no versículos de 20 a 28, existe um princípio muito poderoso que para mim deve ser o mais importante desse dia de hoje. Uma frase que Jesus diz no versículo 26 é assim: não será assim entre vocês. O que Jesus está falando? Jesus está falando que as pessoas querem uma posição, querem um lugar. Ele está conversando aqui com os seus discípulos, porque o tempo todo eles querem saber qual é a posição deles, qual grandes eles são. E quando Jesus se tornar o grande rei, que é uma expectativa que eles têm, qual é o lugar que eles vão ocupar? E Jesus fala várias vezes, e aqui ele repete mais uma vez: olha, se você quiser ser grande,
você tem que se humilhar. Se você quiser ser o maior no reino de Deus, você tem que ser o menor. E Jesus estabelece que, na sua própria experiência, ele mesmo vive para servir as pessoas. Ele fala, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, no versículo 28. Nem eu, que sou o Rei dos Reis, vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus vai falar repetidamente é que a vida realizada que nós buscamos, a vida de satisfação, a vida de prazer, não está em ver quanto eu posso ser servido pelas coisas, pelas pessoas, mas o quanto eu posso servir. A vida realizada está em não focar em mim mesmo, mas focar nas outras pessoas. E Jesus vira de cabeça para baixo aquele organograma de poderes. Não é o meu lugar, não está bem alto e outros estão me servindo. Eu vou lá para baixo e sirvo a todos quantos eu puder servir, que é um princípio poderoso demais. Depois tem mais uma cena fantástica de uma cura, onde Jesus pergunta para 2 cegos, o que vocês querem que eu faça? E Jesus cura mais uma vez. Aliás, no início da passagem do versículo 19, diz que muitas pessoas seguiram Jesus e a todas elas, todas que estavam doentes, ele curou. A verdade é que Deus, através de Cristo, sempre quer curar. E é importante demais que a gente lembre disso. E a gente chega no versículo 21, que inaugura aquela última semana de Jesus na terra, no capítulo 21. O capítulo 21 fala da entrada triunfal de Jesus. As pessoas estavam se aproximando da Páscoa numa sensação de nacionalismo muito forte. Será que finalmente a gente vai ser livre dos romanos? Existe um homem chamado Jesus que está se despontando. Eu ouvi falar que ele multiplicou comida para mais de 10.000 pessoas. Ele é alguém extremamente poderoso, importante, tem um discurso fantástico, tem feito grandes coisas, vem da parte de Deus. Será que ele é o Messias? E quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas estão preparadas, esperando ele, e colocam seus mantos, e colocam palmas, ramos, para que Jesus entre de maneira triunfal, de maneira gloriosa, e eles clamam para que todos ouçam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana significa Deus está nos salvando finalmente, Deus está nos salvando agora. E as pessoas jamais conseguiram compreender exatamente quem Jesus era e o que significava o seu reino. Ainda no capítulo 21 nós temos a cena da purificação do templo, onde Jesus derruba as mesas e termina com o comércio que está ali, declarando que a casa do seu Pai será chamada casa de oração. Curas acontecem, louvor acontece. E no dia seguinte também, Jesus faz um milagre fantástico, marcando também aquela última semana, de uma figueira, que representava também a nação de Israel, que estava sem frutos. Tinha a grande aparência de que tinha frutos, mas não tinha. E Jesus diz, nunca mais vai nascer fruto de ti. E a Bíblia diz que a figueira seca imediatamente. Quando você lê essa mesma passagem mais tarde no livro de Lucas, você vai ver que a figueira secou desde a raiz. E somente no dia seguinte eles perceberam a grande mudança que aconteceu. E é verdade que quando nós declaramos algo em fé, aliás, logo em seguida Jesus fala, olha, vocês podem também falar e coisas vão acontecer. Vocês podem dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, e assim será feito. Jesus traz o princípio da fé bíblica, daqueles que confiam em Deus. E para ilustrar esse princípio, os discípulos observam uma figueira completamente transformada. Ontem ela era toda viçosa, hoje ela está completamente seca. Uma mudança total aconteceu. Mas eu queria só marcar que uma mudança não aconteceu no exterior, antes de acontecer no invisível. A Bíblia diz que a figueira secou desde a raiz. Quando uma promessa de Deus é feita, quando você declara sua fé, pode ser que você não veja resultados imediatamente, mas no invisível algo já começou a acontecer. Eu espero que você continue tendo uma excelente leitura bíblica, não deixe de ler o Novo Testamento, continue
crendo que a palavra de Deus é viva e real para você hoje e que você tenha um dia maravilhoso. Deus abençoe.